Se tem uma coisa que a nossa sociedade ela não faz, é ajudar homens a serem formados. Isso daqui é uma coisa que é inegável. A nossa sociedade é ridícula nesse ato dela de não auxiliar homens na sua formação como homens, né? E uma das coisas que a sociedade faz para quebrar homens e destruir a sua própria masculinidade é ou apertar o acelerador ou apertar o freio. Quando eu olho para a vida da maioria dos homens, eu vejo ou homens que estão com o acelerador no talo ou que estão com o freio de mão puxado. Como é que eu explico isso? Cara, ou o cara tá com o acelerador no máximo, o cara tá pagando financiamento de casa, financiamento de carro, cartão de crédito que ele comprou móvel, empréstimo no banco que ele pegou para resolver problema de sei lá quem. E, cara, quando eu vou ver o cara trabalha 60 horas semanais para ganhar aí 3, 4 mil reais por mês e gasta tudo com o banco. Não fica R$ 1 para ele comprar uma bala no final do dia. Tudo fica entregue ao banco, né? Em cima aí dos seus itens de consumo, que são itens de luxo, né? Ou o cara, ele tá com o freio de mão puxado, ele tá na geração neném, né? Nem trabalha nem estuda. Um cara que se frustrou, um cara que falou, eu não dou nada. It's over, bro. Acabou, eu perdi na loteria genética, perdi na vida. É o cara que tá afundado na Black Pill e fica dentro de casa o dia todo só jogando videogame, né? Então, quando eu olho para os homens estão fazendo ou uma coisa ou outra, mas de uma maneira ou de outra estão vivendo rotinas extremamente estressantes, tá? Porque o cara que está trabalhando 60 horas para poder pagar a dívida, ele obviamente está vivendo uma vida estressante e ninguém vai discutir disso. Mas o cara que está trancado dentro de um quarto, né, em quatro paredes, sem amigos, sem trabalho, só jogando videogame o dia todo, ele também vive uma rotina estressante, né? O estresse ele pode não ser físico, mas ele é mental. Ele é o estresse do desespero, da perda, né, da sensação de impotência presente ali naquele momento latente. Isso é uma coisa que existe. E quando eu vejo homens assim, eu vejo homens frustrados, vencidos, derrotados, mas nunca, nunca, nunca eu vejo homens que tiram tempo para poder cuidar de si mesmo. E aí você pode falar, mas isso é coisa de baitola, isso é coisa de sei lá o que. Irmão, presta atenção numa coisa. Cara, se você não cuidar da sua saúde mental, emocional e física, ninguém vai cuidar pra você, ok? O homem ele tem que ter tempo para poder praticar atividade física, seja correr, seja malhar, seja lutar, tá entendendo? O homem tem que ter tempo para poder praticar atividade física. O homem tem que ter tempo para poder se alimentar bem, tá entendendo? O homem tem que ter tempo para poder cuidar das suas emoções, da sua mente, né? Cuidar da sua saúde mental e fazer terapia, tá entendendo? Quem fala que terapia é coisa de gay? Irmão, primeira coisa, século XXI, beleza? Coisa de gay não é nem xingamento, tá tranquilo? Não é nem xingamento. Mas, se você vê isso como uma coisa diminutiva, eu ainda tenho algo para te dizer. Diminutiva, você cuidar de você, você cuidar da sua mente, irmão, é terapia, é importante. Os homens sofrem por tanto tempo, porque eles ficam em silêncio. Tá entendendo? A sociedade te ensinou de que você tem que ser uma máquina para poder trabalhar. Escuta só, cara, você não tem que se sacrificar no altar da deusa sociedade, não, para fazer ela ficar rodando, não. Tá entendendo? Você tem que fazer o que é correto. E o que é correto? O que é correto é você colocar para fora as coisas que te afligem. Tá entendendo? Pode ser bobeira, pode ser um trauma de infância, pode ser uma coisa séria, pode ser nada. Mas se te incomoda, você precisa colocar para fora, trabalhar isso para você ter uma visão que construa. É assim que nasce depressão, é assim que nasce ansiedade, síndrome do pânico. Tá entendendo? Vem de estilos de vida ruins e inegavelmente o que todos eles têm em comum é que o cara ele não cuida da sua mente. Beleza? E cuidar da sua mente é muito importante. E cara, é cuidar das suas emoções. Tá entendendo? Cuidar das suas emoções. E aí que entra o hobby, né? Porque os caras eles falam assim: eu tenho meus hobbies e eu vou ver qual é o hobby do cara.
O hobby do cara é trabalhar, né? Depois do trabalho chegou em casa, liga Netflix e assiste filme atrás de filme. Ou vai assistir um jogo de futebol, ou vai pra mesa de um bar encher a cara. Cara, isso não é hobby, né? Isso aí é distração. Isso aí é no máximo anestesia. Existem momentos onde é necessário se anestesiar? Sim, um pouco de anestesia todo dia é importante, até para você conseguir mudar, né, o frame da sua mente que está em alta rotação para baixa rotação. Mas o que as pessoas fazem é que elas se entopem de anestesia para não ter que lidar com o seu próprio problema. E aonde que o cara lida com o problema dele? Onde que ele faz uma higiene mental? Onde que ele faz uma higiene emocional? É na busca por hobbies. E qual é a diferença então de hobbies para se estar anestesiando, vendo série e bebendo cerveja? É porque, cara, toda vez que você está fazendo um hobby, você está fazendo algo ativamente, ok? E esse algo ativo, ele está fazendo uma higiene na sua mente. Porque, irmão, o hobby é uma coisa inerente do ser humano. Quando você era criança, você tinha hobbies, pô. Você ia pra rua pra soltar pipa, pra jogar bola, tá entendendo? Pra jogar bola de gude. Você tinha diversos hobbies pra poder lidar com o estresse da vida naquele pequeno momento, né? Que alguns vão dizer que a infância não tem estresse. Obviamente tem, é um momento de muitas mudanças, descobertas. Tudo é novo, todo mundo é mais forte do que você. E você fazia sua higiene, sua limpeza, como? Através dos hobbies que você tinha, das brincadeiras. Depois de adulto, cara, você tem que voltar a brincar também. Tá entendendo? Você tem que voltar a brincar. Aí pode parecer uma coisa infantil, pode parecer uma coisa boba. Irmão, não é. São os hobbies. Eu tenho amigos que o cara ele trabalha o mês inteiro, acelerado, alto ritmo, conquistando as coisas pra vida, igual todo homem tem que fazer. E aí, dá assim 15 dias, uma vez por mês, o cara pega o barquinho dele, coloca na lagoa aqui próximo, entra no barquinho e fica o dia inteiro pescando. Tá entendendo? O cara fica o dia inteiro pescando. Quando ele volta com a higiene mental dele pronta. Ele fez algo que o divertiu. Ele fez uma brincadeira de criança. Tá entendendo? Ele fez uma brincadeira de criança. Eu aguentaria ficar igual o cara fica de 6 horas da manhã, 6 da noite pescando, pegando peixe, limpando. Cara, não é minha praia, não é minha vibe, mas eu consigo entender o porquê. Eu tenho aqui amigos que se reúnem, tá entendendo? Uma vez por mês se reúnem, cada um dá R$ 100 e os caras são 10 pessoas num grupo e eles fazem uma festa, gastam 1.000, 1.500, R$ 2.000 em uma noite. Fazendo o quê? Cara, é fazendo pavê, doce, pudim, comprando picanha até estourar o teto, beleza? Enchendo todo mundo aí as geladeiras de refrigerante e cerveja para quem bebe cerveja e indo assistir um jogo junto. Aí você fala, pô, cara, mas você não acabou de falar que assistir jogo é anestesia? Olha a diferença. Tem um grupo lá que tá indo assiste um jogo, beleza? Tá todo mundo conversando, tá todo mundo fazendo churrasco, tá todo mundo se comportando de uma maneira ativa. Termina aquilo dali, cara, os caras vão jogar baralho, os caras vão jogar carta. Você quer uma coisa mais brincadeira de criança do que isso, mais hobby do que isso? Cara, você precisa ter um tempo pra você precisa ter um tempo pra cuidar de si. E aqui eu tô falando de uma perspectiva de pessoas que estão aceleradas e que precisa frear e arrumar tempo para poder fazer. Mas tem outra perspectiva, se você é um neném, nem trabalha nem estuda, tá dentro de casa trancado, o seu problema não é falta de tempo, o seu problema é falta de recurso. E aí eu falo pra você novamente, você tem que ter recursos pra isso. Cara, cuidar de si mesmo é prioridade. Você tem que ter recursos para se alimentar bem, você tem que ter recursos para praticar atividade física, você tem que ter recursos para fazer terapia e você tem que ter recursos para os seus hobbies. Porque a gente está falando de você. Existe alguma coisa mais importante de se cuidar do que de si mesmo? Ah, mas meu pai nunca fez isso. Cara, provavelmente seu pai era um velho sequelado, cheio de problema. Tá entendendo? A realidade é essa. Que poucas pessoas querem dizer, que poucas pessoas querem entender. Você precisa de hobby, você precisa de momentos para parar e fazer sua higiene mental. Ah, mas o que que eu faço? Irmão, não sei. Tem diversos hobbies masculinos aí. Tem gente que vai caçar javali, aonde pode. Tem gente que pesca. Tem gente que vai jogar bola. Tem gente que vai jogar baralho. Tem gente que vai fazer churrasco.
Cara, cada um tem sua diversão, cada um tem sua distração, cada um tem o seu porquê. O que importa é achar a, entre aspas, brincadeira que você gosta, que te distrai, que te limpa e fazer. Tá entendendo? E fazer. E isso daí é uma coisa muito importante para a formação da própria masculinidade. Porque um homem que ele tá parado, ou um homem que ele tá acelerado, o cara que tá acelerado ele só existe como uma massa de manobra, como uma base de produto, beleza? Então você existe para poder comprar roupa de marca, você existe para poder pagar juro pro banco. Você é um escravo moderno, basicamente. O cara que tá desacelerado, cara, o cara que tá desacelerado é inútil, beleza? O outro cara pelo menos serve para alguma coisa, pelo menos é escravo. O cara que tá totalmente desacelerado é inútil. Nenhuma dessas duas coisas formam a sua masculinidade, porque nenhuma delas forma o eu. Antes de você pensar em criar bases como um homem, você precisa ser uma pessoa equilibrada. O equilíbrio é a base que forma a masculinidade. Racionalidade é a base que forma a masculinidade. Mas você não consegue nada disso enquanto você estiver em um estado mental, emocional ou físico alterado. E aí entra o hobby. Cara, o hobby é uma parada muito maneira. Ah, o seu hobby pode ser jogar totó, seu hobby pode ser jogar sinuca, mas você precisa de um hobby para poder fazer a sua vida funcionar. E aí ninguém vai entender como que o cara cansado entra num lugar e fica bem em volta e consegue ir para outra semana focado novamente. Hobby, isso constrói masculinidade. Então, cara, quando você pensar, ah, mas eu tô sem dinheiro, ah, mas eu tô sem... Se você tá sem dinheiro, arruma dinheiro. Se você está sem tempo, arruma tempo. Sabe por quê? Porque quando você morrer, sua casa vai ficar, seu carro vai ficar, sua roupa de marca vai ficar, tudo vai ficar. A única coisa que você carrega com você é a sua experiência de vida. Só isso que você leva. E o único veículo para te levar até essas experiências é o seu corpo, é a sua mente, são suas emoções. É você. Se você não consegue cuidar de si próprio, você não consegue cuidar de ninguém. Você não pode se ver como um homem. Entendeu?